Fabrício Calazans disse há pouco, e o Cruzeiro está de olho. Dificilmente o Cruzeiro vai ter o Vagninho na quinta-feira contra o Uberlândia. Aí, claro que tem situação de efeito suspensivo, já imaginando que a defesa do Cruzeiro, ela vai trabalhar, obviamente, com uma desqualificação do artigo para o Vagninho ter uma pena menor, uma pena reduzida. No artigo atual, de 4 a 12 jogos. Então, de repente, se consegue um outro artigo e a pena pode ser menor. Lembrando que ele já cumpriu um jogo, a suspensão automática, mas mesmo assim, 2, 3, 4 jogos, até 6 jogos, depende do que o Tribunal da Federação Mineira de Futebol, o TJD, vai definir para saber a suspensão do Vagninho. Então, para quinta-feira, repito, acho pouco provável. Tem 3 jogos ainda em casa e mais 2 fora de casa, dependendo da punição, e o Cruzeiro se classificando para a semifinal, dá para o Vagninho já cumprir tudo neste momento de fase de classificação do campeonato estadual para pensar no duelo de mata-mata da semifinal. Mas claro que esta situação do Vagninho, ela preocupa o técnico Paulo Pessolano, porque da turma ali da frente, e principalmente de beirada, é o que tem titularidade garantida nesse time do Cruzeiro. Então, se você perde o Vagninho, por mais que tenha o Vitor Leque perto de voltar, se recuperando da entorse no tornozelo esquerdo, tem o Bruno José, que está oscilando bem neste início de 2022, mas será uma baixa importante, pelo menos no campeonato estadual, para o técnico Paulo Pessolano. Agora, Léo Figueiredo e amigos da turma do bate-bola, eu quero trazer aqui até para o debate. O Pessolano, ele deixou os jogadores em Belo Horizonte, enquanto aquele time bem alternativo do Cruzeiro viajou para Tombos, venceu com autoridade o Tombense, voltou e alguns jogadores mostraram ao Pessolano que ele pode contar com essa turma. Claro que hoje na cabeça dele, esses jogadores que ficaram em Belo Horizonte, eles são a base, pelo menos daquilo que ele pensa. O Pessolano, há algumas rodadas, disse que não tem um time titular definido, os 11, mas que ele tem alguns. E o que eu penso é que boa parte do time titular já está na cabeça do comandante uruguaio. Eu até separei aqui uma lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogadores. O que eu imagino? Rafael Cabral, titular no gol. Todo mundo sabe do potencial do Deni Vias, mas vai devagar com o garoto, até para tirar a responsabilidade. Neste começo de temporada, o Rômulo é titular na direita. Maicon e seria o Sidney, mas o Sidney está voltando de lesão muscular. Hoje fez um treino físico na Toca, ainda entregue à fisioterapia. Entre Oliveira e Brock, o Brock também ficou. Acho que pode pintar mais um Oliveira ao lado do Maicon. Aí a dúvida primeira, Bidu ou Rafael Santos na esquerda? No meio-campo, tem 5 jogadores para 3 ou até 4 vagas, porque como tem essa hipótese ali de não ter um outro de beirada sendo titular absoluto, somente o Vagninho, aí tem Adriano, William Oliveira, Pedro Castro, Machado e João Paulo. 5 aí do meio campo. Vagninho e Edu. Eu acho que não vai fugir disso, pelo menos para este início, ainda sem chegar mais contratação. Os outros vão correr por fora e aumentar a concorrência nesta briga por titularidade. Não sei, Léo Figueiredo, o que dá pra gente falar aqui na turma do bate-bola sobre essa base que vai sendo desenhada no time do técnico Paulo Pessolano. Ô Samuca, antes de falarmos sobre o Cruzeiro, uma informação de momento, lá em Paris, teve pênalti para o Paris Saint-Germain, Messi na cobrança, mas Courtois, goleiro do Real Madrid, pegou, segue 0-0 na Liga dos Campeões. Ô Simões, eu acredito que todo treinador, e a gente ouviu isso, não foi só de um Mano Menezes, treinadores mais defensivos, não, mas acho que o Mano falava muito isso. Quando começa um trabalho, começa rejeitando a defesa. Primeiro arruma a casinha lá atrás para não sofrer, para depois começar a desenvolver na frente. Seria este também o início do Paulo Pessolano?
uma preocupação primeiro em arrumar a casa, em definir ali a sua zaga. Hoje o Cruzeiro não tem uma zaga definida. Tem na teoria Sidney e Maicon, ou Maicon e mais um, mas ele não tem uma definição, na minha opinião, na lateral direita. O Rômulo é mais experiente, mas o Giovani tá entrado bem aí, o Rômulo tem jogado mal. Na esquerda o Bidu, no meio-campo ele tem dúvidas nos volantes. E lá na frente, então, muito mais. Tá? Então, teria o Pesolano que começar arrumando a defesa ou não? Tem que ser equilibrado, Simões, você mexeria em todas as posições. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuel. Olha, Léo, a tarefa dele não é fácil, né? Porque o Cruzeiro praticamente não é que o Cruzeiro montou um time novo. O Cruzeiro montou um grupo novo de garotos que subiram do Sub-20 e de jogadores que foram contratados. São poucos os remanescentes de 2021, tá? Eu disse hoje no Rádio Esportes, né, que eu vejo o Cruzeiro ainda vai continuar, provavelmente, nesse 2022, como um time muito de melhores do momento. O Rafael é titular no gol, o Maicon é titular na zaga, acredito que o Edu é o cara de referência no ataque ali e vem mostrando muito serviço, tá? Ele é o centroavante que o Cruzeiro não teve, pelo menos até agora, tem mostrado muita eficiência. E eu acho que as outras posições, Léo, é até característica do próprio Pesolano, rodar o grupo, e a gente não pode esquecer, por mais que o Cruzeiro vai jogar a Copa do Brasil e Série B só, a maratona é grande, assim mesmo. E aí vai ficar muito nessa, de entrou bem, é titular no outro jogo, entendeu? Eu acho que existe muito equilíbrio entre os jogadores que o Cruzeiro tem, entre as opções que o Cruzeiro tem, seja de jovens ou seja de jogadores mais experientes. E aí a gente tem esse desenho. O Sidney também, eu acho que tem potencial para ser titular do Cruzeiro, mas teve essa lesão que atrapalhou demais o processo dele. Então, é uma situação que eu acho que ainda é um time que está em construção. Menos mal que o projeto do Cruzeiro é usar o estadual para isso. Acho até que o resultado alcançado até agora é superior à expectativa. Eu acho que o Ronaldo, o Pesolano, Paulo André, ninguém imaginava que depois de 6 rodadas o Cruzeiro ia ser líder da competição e da maneira que é. É muito melhor ajeitar o time ganhando, né, Samuel Venâncio? O clima fica bom, a torcida fica feliz. Só que se a gente tentar montar aqui, já existe uma certa espinha dorsal, né, Samuca? O Rafael, o goleiro, o Maicon vai ser titular com certeza, o Bidu, imagino, vai ser o lateral esquerdo. No meio-campo, dúvida, mas o João Paulo vai ser titular, o Edu titular. Tem mais alguém que eu tô deixando de fora aí, Samuca? Vagninho. Vagninho, exatamente, Vagninho vai ser titular, verdade. Eu acho que hoje, Léo, tem duas grandes brigas aí nesse time. Você tá falando do Bidu, é uma briga boa com o Rafael Santos. E no meio ali também, o William Oliveira, Adriano, Pedro Castro, Machado. O João Paulo eu acho que é titular. O Pedro também acho que joga, sendo titular nesse time. Então tem a principal ali é para primeiro volante, que é Adriano ou William Oliveira. Vai ser uma boa briga. Agora, o torcedor, ele vai acompanhar, de toda forma, o time que o Pesolano considera titular contra o Sergipe. Porque esse jogo não tem motivo nenhum para fazer rodízio, para poupar, para rodar elenco, para observar jogador, porque é o mata só. É o duelo único na quarta-feira, dia 23 de fevereiro, e vale R$1,5 milhão de reais. O Alexandre Simões já falou sobre isso aqui na Itatiaia. Essa Copa do Brasil, se o Ronaldo, ontem até ele voltou a falar sobre isso, agradeceu aos mais de 34 mil sócios, e aliás o sócio do Cruzeiro está crescendo num movimento impressionante, já vai bater 35 mil. Então o Ronaldo disse que essa é uma receita importante porque as outras, grande parte, o Cruzeiro já antecipou, então não tem. E a Copa do Brasil vai ser uma receita para o Ronaldo à frente do Cruzeiro. Então ele começa, tem a cota já inicial, 1.300.000, 350 se não me engano. Simões deve ter isso aí de cabeça, porque ele tem no bolso também. E na segunda fase, aí já é R$1,5 milhão de reais. Então, o Cruzeiro que nos 2 últimos anos bateu apenas na terceira fase da Copa do Brasil, neste ano tem que fazer diferente. Tem um time melhor para chegar mais longe. Claro que
pensar em título é bem distante, mas tem que avançar mais fases, porque isso vai significar uma renda importante para o Ronaldo. Então, dia 23, Sergipe, estádio Arena Batistão, em Aracaju. O time que o Pessolano considera ideal vai estar em campo contra o Sergipe, buscando essa vaga na próxima fase. Quinta-feira, eu acho que boa parte desta equipe vai jogar, porque os atletas foram preservados, ficaram fora do duelo contra o Tombense. Domingo, como é quinta, domingo e quarta, 3 jogos em 6 dias, ele não vai colocar os mesmos 11 nas 3 partidas. Isso é o que a gente imagina e vamos confirmar com o passar dos dias. O Cruzeiro treinou pela manhã na Toca da Raposa 2. A preparação vai ser encerrada nesta quarta. Lembrando que com o Pessolano, jogos em casa, concentração somente no dia da partida. Então a bola rola quinta-feira às 8 horas da noite. O Cruzeiro começou já a vender ingresso para esta partida. O torcedor que é sócio já compra. Para quem não é sócio, a venda nesta quarta-feira. Tem meia entrada solidária e o Cruzeiro está muito preocupado. Ontem, também na live, o Ronaldo voltou a falar sobre isso. Com o custo que está o Mineirão, Cruzeiro, eu nem sei se vai voltar a jogar tão cedo no Gigante da Pampulha. Vai para esses jogos agora no Independência, que tem um custo menor, tanto que para quinta-feira, Cruzeiro está abrindo alguns setores, primeiramente, se a venda der uma melhorada, vai abrir outros setores, porque agora, meu amigo, tem que fazer cálculo de todo centavo. Tomou um prejuízo de 10, 15, 20 mil, isso significa muito. Então, a equipe do Ronaldo está trabalhando para enxugar e reduzir custo a qualquer forma, e com o estádio não vai ser diferente, por isso o Cruzeiro jogando no Independência. Então vamos acompanhar a movimentação desta venda de ingressos. Eu falei sobre Sidney e Vitor Leque, foi um trabalho na preparação física hoje com a fisioterapia, depende ainda da evolução dos dois ao longo da semana. Para quinta, pouco provável. Para domingo, vamos ver se eles estarão entre os relacionados para o duelo contra o Vila Nova. Para fechar, hoje saiu a rescisão de contrato do Marcelo Moreno, rescisão publicada no BID da CBF. O Moreno, que tinha vínculo com o Cruzeiro até o final de 2022, o contrato já não seria levado para a SAF, para a Sociedade Anônima do Futebol. Então, houve o consenso para a rescisão e por isso ele acertou com o Cerro Porteño do Paraguai, vai disputar a Copa Libertadores. Seu Léo Figueiredo.